o jogo que é jogado é diferente, né? O banco tradicional ele tem como premissa melhorar ou oferecer uma rentabilidade melhor para o acionista, não é para o cliente. Com o desenvolvimento também regional, né, para ter essa proximidade, a cooperativa tem que estar forte para ela conseguir acompanhar o desenvolvimento econômico local, não é isso? Sim. Ou seja, ela precisa crescer. O cooperativismo ele tem como fundamento uma premissa de fomento econômico. Está no ar mais um podcast Papo de Empresário, podcast que vai deixar você mais conectado com o mundo empresarial. Eu sou Nayara Patrícia. Eu sou o Diego Lima. E eu sou o Breno Castilho. Bem-vindo. Seja bem-vindo, Breno. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Muito bom. Vamos falar de um assunto show de bola hoje aqui, que muita gente está nos assistindo quer e precisa entender saber, um pouco mais, né, Nay? Sim. Fala pra gente um pouquinho do Breno aí. Bora, então, Breno Castilho, né, gerente geral da cooperativa Sicoob Copemata, que veio falar sobre cooperativismo de crédito. Muito coisa bom. Boa. É isso. Bora aí, lá. Vamos lá. E aí, Brenão, fala pra gente, tem diferença de um banco para uma cooperativa? Tem uma grande diferença de banco para cooperativa. Bom, eu trabalho há quase 3 anos no Copemata, mas eu já estou no cooperativismo financeiro há quase 5 anos. E trabalhei no sistema financeiro tradicional durante 12. Então, eu sei bem como funciona ambos os lados. São sistemas diferentes, tá? A gente não vai entrar numa discussão rasa se um é melhor do que o outro. O jogo que é jogado é diferente, né? O banco tradicional ele tem como premissa melhorar ou oferecer uma rentabilidade melhor para o acionista, não é para o cliente. Então, o que ele tem de melhor, que é o resultado financeiro, e a gente vê, né, que o sistema financeiro tradicional ele passa ano, entra ano, passa crise, sai crise, ele cada vez mais gera mais receita, gera mais resultado. Então, existe uma eficiência. Porém, quem se beneficia do resultado do banco é o acionista. Diferente do cooperativismo financeiro, onde nós não temos clientes, nós temos cooperados. Então, cada um dos nossos, entre aspas, né? Porque lá nós não temos clientes, temos cooperados, ele participa do negócio da cooperativa. Porque a cooperativa, por fim, ela não é uma instituição que visa lucro. Pelo contrário, o cooperativismo ele tem como fundamento uma premissa de fomento econômico. Tem uma função social, Uma função social muito forte, mas todos os cooperados eles também se beneficiam com o resultado da cooperativa. Seja ele bom, seja ele ruim. Mas nós temos, no Brasil, um sistema muito pujante. Há algum tempo atrás, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele deu uma entrevista para um programa falando que hoje nós temos aproximadamente 11% do market share do mercado. É muita coisa. Mas ele nos deu um desafio para chegarmos até o final de 2025 de 25%. Ou seja, mais do que dobrar o sistema cooperativista financeiro no Brasil. Hoje nós já temos um número maior de agências físicas, de pontos de atendimento, do que o próprio Banco do Brasil. Inclusive está na contramão, né? Eu percebo que pequenas cidades, né, do interior, né, sentem falta, né, aquelas pequenininhas ali, de ter acesso ao crédito, né, daqueles empresários, daqueles produtores daquela região, não serem inclusos ao crédito, ao mercado financeiro, não ter, às vezes, produtos específicos, né, para aquela região. E a gente percebe, às vezes, uma migração, inclusive, né, de cidades vizinhas que têm algum sistema bancário ou de cooperativa de crédito, né, e aquela cidade se torna uma referência porque a pessoa passa a consumir lá, depois ele está com o negócio dele lá, enfim, e acaba
no caso das cooperativas, né, principalmente do Sicoob Coopermata, que tem essa visão, né, de querer estar em todos os lugares, né, principalmente nos lugares pequenos. Sim. Né, isso é muito interessante. Em algumas localidades, nós somos a única instituição financeira. Exatamente. E é um diferencial muito grande. Porque a nossa ideia é que cada ponto de atendimento gere uma receita, promova desenvolvimento social, desenvolvimento econômico para a própria localidade, para aquela cidade. A gente vê alguns exemplos de outros modelos de instituições financeiras que o recurso gerado ele não fica lá naquela praça. Em alguns casos, ele vai até para fora do Brasil. Então, são modelos diferentes e que vêm crescendo na contramão do sistema financeiro tradicional. Porque a forma que nós chegamos nessas localidades é uma forma diferente. Hoje o modelo tradicional ele é um modelo mais engessado, onde ele atende um pouquinho todo mundo. Pelo fato do Sicoob ser e aí eu vou fazer uma analogia, como se o Sicoob fosse um grande guarda-chuva e as cooperativas estivessem debaixo desse guarda-chuva. Hoje, nós somos 352 cooperativas do sistema Sicoob no Brasil. Diferentes, de nichos diferentes, de atendimentos de nichos diversos. No caso da minha cooperativa, nós atendemos de maneira mais generalizada. A nossa capacidade de atendimento a diversos negócios e a capacidade de personalização e a nossa robustez financeira nos permite trabalhar diversos mercados, né? Trabalhar de forma pulverizada. Mas, quando a gente entra em alguma localidade, normalmente nós somos um grupo, nós trabalhamos grupos de empresários de forma que eles entendam que faça sentido ter uma cooperativa para um fomento local. Então, na verdade, eu já chego abraçando e entendendo as necessidades de cada um. Então, eu por ser, vamos dizer assim, um pouco menor o sistema financeiro tradicional, eu consigo trabalhar dentro de uma personalização, eu consigo ir na individualidade daquele negócio. Mais próximo, né? E a proximidade é onde eu entendo que os bancos, né, vamos dizer assim, os bancões estão se perdendo. Sim. E aonde as pessoas têm uma necessidade. Ainda que a gente tenha bancos digitais, a gente tem, mas essa proximidade, essa conversa, esse atendimento, ele cria uma diferença, ele cria uma fidelização. Então, assim, a gente vem crescendo porque nós temos essa característica, uma característica de ser mais próximo, de entender o negócio, de pensar junto o negócio, de fomentar para que todos nós tenhamos um resultado positivo. Né? Então, a gente acredita que cooperar é melhor que competir. Isso é uma filosofia dentro do cooperativismo financeiro e do cooperativismo em geral. Isso aí. E é interessante porque as agências bancárias vêm fechando, né? E o cooperativismo de crédito está na contramão, né? Sim. Abrindo novas agências a cada dia que passa. Né? Isso é interessante porque eu acredito que com o desenvolvimento também regional, né, para ter essa proximidade, a cooperativa tem que estar forte para ela conseguir acompanhar o desenvolvimento econômico local, não é isso? Sim. Ou seja, ela precisa crescer. Né? Explica um pouco mais sobre essa questão, né, do lucro, né, ou seja, do resultado ou das sobras, né? Como que ela é distribuída, diferente às vezes de um banco tradicional, né, que você às vezes vai querer, se você quiser ganhar com ele, você tem que investir nele, né, ou seja, você vai comprar ações desse banco. Como que o associado tem, né, o cooperado tem o retorno desses investimentos, dessa movimentação que ele vem fazendo? Esse é um ponto importante que você abordou, Diego. Eu falo que quando a pessoa vem para o cooperativismo, ela tem um processo de maturação para entender como funciona e como é ser cooperado. Ser cooperado não é ficar negociando ou fazendo leilão ou ser taxeiro. O processo é diferente do que é normalmente dentro de um sistema mais tradicional, onde o banco quer levar a maior vantagem em cima do que o cliente gostaria de ter e o cliente quer levar a maior vantagem em relação ao que o banco pode oferecer.
No sistema cooperativista, isso não existe, e nós não promovemos isso. Então, eu ofereço o melhor produto, as melhores condições, e eu vou fazer uma analogia, que é o seguinte: eu não falei que o cooperado é dono da cooperativa, ele não é um dos donos da cooperativa? Todos nós que somos cooperados fazemos parte, criamos, gerimos e participamos da cooperativa. Se eu sou dono de uma padaria, eu não vou comprar pão do vizinho, não vou comprar pão na padaria vizinha. Pelo contrário, eu vou comprar pão na minha padaria, porque eu estou gerando receita e estou movimentando o quê? O meu negócio. Então, à medida que você vai estreitando o seu relacionamento com a cooperativa, vai trazendo as suas necessidades. Todos nós temos necessidades de seguro de carro, seguro de vida, consórcio, financiamento, quero aplicar o meu dinheiro, quero trazer meu recurso, quero emitir boleto, preciso de uma maquininha de cartão. À medida que eu vou entendendo que a minha cooperativa oferece tudo isso para mim, tem um portfólio igual o que o banco tradicional consegue oferecer, eu estou trazendo para o meu negócio esse volume de receita gerado. Então, todo esse volume, dentro de um exercício, né, que é o período de um ano, um exercício contábil, ele é apurado. Então, quando a cooperativa entende o seguinte: não, nós tivemos um resultado positivo, isso é importante ser falado, porque é o seguinte: cooperativa, ela não cria dinheiro do zero, ela faz fomento, ela é uma intermediação financeira. E do que é gerado de receita na intermediação financeira, existe um resultado, existe uma sobra de caixa. Parte dessa sobra de caixa é reinvestido na cooperativa, na própria cooperativa. Por quê? Porque à medida que eu fomento o negócio do meu associado, do meu cooperado, a empresa dele está crescendo, o negócio dele está crescendo, ele está ganhando mais, eu preciso acompanhar. Porque ele vai ter cada vez mais necessidades mais robustas, mais arrojadas. Eu preciso acompanhar esse crescimento. Parte disso, então, é reinvestido no crescimento da cooperativa. Particularmente no Scope Copemata, a gente faz isso com extrema eficiência. Nós somos das cooperativas no Brasil mais eficientes, com índice de liquidez melhor, seja ele patrimônio líquido, ativo financeiro. A gente vai chegar a final de 2000, se Deus quiser, a gente está trabalhando muito para isso, em 2 bilhões de ativo. Então, assim, existe uma liquidez, existe uma eficiência muito grande por parte do nosso corpo executivo, dos nossos colaboradores. São, de fato, profissionais que são acima da média, que entendem bem o mercado, e parte do que sobra, parte, óbvio, né? A gente reinveste em diversos projetos sociais, tá? Nós temos hoje um projeto, vou citar o projeto de Belo Horizonte, porque é um que eu participei da construção dele, que é um projeto de uma faculdade dentro de uma comunidade da favela do Taquaril. Você participa dele. Aonde nós assistimos com bolsas de 100%, 50%, 50 alunos, de uma cadeia de 100 alunos, aliás, vou corrigir, são 60 alunos, são 60 alunos, né? 60 alunos que nós assistimos com bolsa para fazer curso de pedagogia e administração de empresa. Então, assim, essas pessoas estão sendo assistidas porque a gente entende o seguinte: é papel da cooperativa também fomentar e melhorar a sociedade. Nosso papel, ele é um dos nossos princípios, né? Dos 7 princípios do cooperativismo, é interesse pela comunidade. Então, a gente tem essa necessidade, a gente tem essa premissa. Dito isso, então, parte do que já é gerado de receita volta para a cooperativa, parte do que sobra vai para o social, e aquilo que sobra a gente redivide entre os associados, obviamente baseado naquilo que ele participa. Aquele que traz mais negócio, gera mais receita, ele tem uma participação, ele tem uma fatia maior do bolo em função daquilo que ele trouxe. Justo, né? Justo, inclusive. Então, você que está aí nos assistindo, já é cooperado? Ainda Isso não? Aí. Da Copemata. Vamos reforçar. Da Copemata. Da Copemata. Vou falar pela minha cooperativa. Tá Fala pra hora. gente, Breno, como que faz para a pessoa se associar? Tem, a burocracia. Específico, Consegue fazer online? Consegue fazer online. Tá? Nós temos aí nas nossas redes sociais links para abertura de conta digital. Tá? Então, é uma das nossas frentes. Tá? Mas eu vou convidar, nós temos hoje aqui em Belo Horizonte, nós temos hoje 34 agências e já estamos crescendo aí bastante. Agora a gente está com uma operação grande no Rio de Janeiro.
Nós temos ali na região da Zona da Mata também diversas agências. E aqui em Belo Horizonte, Grande BH, nós temos atendimento no Sion, que é mais uma agência com foco para atendimento de investidor, tá? Então, aquele investidor, pessoa física, que está precisando rentabilizar bem suas finanças, ele vai ter um atendimento numa agência com profissionais especializados, no Sion. Tem a minha agência, que fica no Prado, tá? A gente trabalha com PJPF, de todos os targets, de todos os faturamentos. Tá? A gente tem também uma área de middle market que trabalha com grandes empresas, que a gente fala que é vamos dizer assim, grandes indústrias com grandes faturamentos. Enfim, temos também o middle market. Contagem, aliás, eu esqueci de falar, Floresta. Nós acabamos de inaugurar um ponto de atendimento na Pampulha, Betim. Então, Floresta, Prado, Sion, Pampulha, Contagem, Betim. Só procurar lá nas nossas redes sociais, tem lá o nosso endereço. Eu vou deixar no finalzinho também meu telefone, o telefone de contato da agência no final. Mas entra lá nas nossas redes sociais também, no Instagram, do Scope Copemata. Lá a gente apresenta também os nossos indicadores econômicos, os nossos resultados, mas os trabalhos sociais que a gente também tem. Tá? Nós temos alguns projetos sociais que já foram premiados, inclusive, fora do Brasil, e são projetos muito bacanas mesmo. Sim. Tá? E assim, dentro do Scope Copemata, isso é muito fomentado, isso é muito difundido. Né? A importância à medida que a gente vai fomentando o negócio, existe uma responsabilidade. E isso é uma coisa muito bacana, porque o empresário, a grande maioria, ele tem essa necessidade de devolver para a sociedade aquilo, principalmente aqueles que são mais bem-sucedidos. Ele tem essa necessidade no íntimo dele de retribuir. Sim. Só que o que falta é ele não tem tempo, ou conhecimento, ele não tem tanta segurança. Então, se ele não faz um projeto social porque ele não tem tempo, porque ele não entendeu e não encontrou, através do Cicobi, ele já está participando de um projeto social com aquilo que ele está fazendo. Nada de diferente. O que ele está fazendo ele está trazendo fomento de negócio, ele está trazendo as necessidades dele, seja ela pessoa jurídica ou física, para o Cicobi. E através disso, da receita gerada, ele está contribuindo para um projeto social. E em diversas áreas, né? Bem interessante. Até plantio de árvores nós estamos fazendo. Tem um projeto muito bacana também de reflorestamento. Nós temos um projeto também de reflorestamento, que nós estamos abraçando a ideia que a gente tem aí todos os nossos pontos de atendimento até 2025. Todo o gasto de energia compensado, né, por reflorestamento. Então, também, e que o cooperado também faz parte dele, que ele pode também adotar uma árvore, sem fazer absolutamente nada. O capital social dele, que ele faz um aporte, o capital social dele continua sendo dele, ele faz um aporte no capital social dele e ele já pode adotar uma árvore e a gente, né, já vai transformando. Então, tem diversos viés lá nas nossas redes sociais. Eles vão ter acesso, né? Vai conseguir se informar. Legal. É muito bacana. Mas e aí, cara? Cenário econômico, você que é uma pessoa de mercado que está lidando, né, com vários empresários todos os dias em diversos segmentos. Fala um pouquinho para a gente da sua percepção, da sua visão, do que você tem entendido desse cenário atual, né? E como que as cooperativas estão se posicionando, né? Principalmente a que você está à frente. O que você tem a nos dizer sobre isso? Que é um assunto, querendo ou não, que o empresário sempre está de olho no crédito, né? Sim. Em como ele vai crescer o negócio, enfim. O mercado financeiro, ele sempre se ajusta. Ele sempre se ajusta. Então, assim, o impacto que a gente sente é muito mais sobre as incertezas do que um viés A ou B. Então, as nossas posições sobre o cenário econômico, ele está um pouco mais travado em função de uma taxa de juros mais descolada. Isso, de fato, ele deixa a economia menos fluida. Por quê? Se você tem lá uma segurança com uma rentabilidade do seu investimento, você não vai querer correr risco para poder ganhar um pouquinho mais.
Só deixar seu Tem que dinheiro. ser uma oportunidade. Tem que ser uma oportunidade de fato. Mas a gente entende que esse cenário, em algum momento, ele começa a se equilibrar. A gente teve aí uma redução da taxa de juros, existe uma expectativa de uma redução ainda maior, tá? Até o final do ano, e para o ano que vem, existe alguns cenários econômicos que demonstram possíveis reduções. Então, um mês, tal, seja melhor ou não? Não. Nós ainda temos 4 reuniões do Copom até o final do ano. Alguns analistas dizem que a gente deva fechar o ano aí na casa dos 12%, tá? Que é um cenário que eu acredito que vai acontecer. Para o ano que vem, a gente deve fechar aí em torno de 10%. Né? Então, baseado nisso, que a gente precisa controlar a inflação, mas a gente precisa fazer fomento econômico. A taxa de juros está alta, mas a inflação está em alguma medida mais controlada. Então, a gente precisa diminuir a taxa de juros, fazer fomento, abrir novas oportunidades para geração de emprego, novos fomentos de negócio geram mais empregos e aí a cadeia gira. Melhor estrutura, as coisas começam a acontecer. E em alguma medida eu já sinto uma repercussão no empresariado que normalmente o segundo semestre sempre é um pouco melhor. Então as pessoas estão um pouco mais otimistas. Né? O brasileiro é um otimista de nascença, né? Então nós já estamos acostumados a cenários de crise. Eu falo que o brasileiro ele se desenrola em qualquer lugar do mundo, porque ele já está acostumado a situações adversas. Então ele cria mecanismos onde ele possa realmente ter o negócio dele ou a atividade dele se sobressaindo, se adequando de alguma maneira. Então, assim, a gente vê como um bom cenário, algumas oportunidades para alguns nichos de mercado que já estão muito latentes, já estão muito bons. A gente fala um pouco do agronegócio, que na cooperativa a gente está fazendo um trabalho de fomento muito grande com fazendas e outras operações. Tem alguma região específica aí que vocês têm dado uma atenção maior? Não, assim, até a região assim, sul de Minas. Até que no sul de Minas a gente tem feito alguns trabalhos mais pontuais, mas região da Zona da Mata, que é onde a gente tem os nossos pontos de atendimento, e a gente já tem um trabalho muito forte com o agronegócio e estamos abrindo outros campos. Né? Recentemente eu estive em Felizlândia, Itapecerica, então assim, um raio aí de 250, 300, 350 quilômetros. A gente tem visitado algumas fazendas, a gente tem visitado algumas operações muito interessantes, muito bacanas, e a gente vê que o agronegócio, ele, de fato, ele tem um olhar diferente, ele contribui de uma maneira bem pujante. Então, a cooperativa tem fomentado, a gente tem buscado trabalhar essas operações dentro do agronegócio, porque a gente entende que esse fomento é um fomento que ele gera novas oportunidades de negócio dentro da cadeia mesmo de produção. Então, a gente tem dado um foco muito grande, algumas linhas de crédito com condições muito boas também, em função de repasse do governo federal. A gente também, o Plano Safra acabou de sair com algumas condições muito atrativas. Uma oportunidade. Né? Isso é um ponto que os bancos tradicionais, geralmente, eles têm linhas de crédito, né? Às vezes, né, incentivadas, inclusive, pelo governo federal, né? Enfim, como que fica isso na cooperativa? A cooperativa, ela também consegue esses acessos? Como que isso, de fato, acontece no dia a dia, né? Às vezes um Pronamp, um Projet, um BNDES, como que a cooperativa consegue abordar esse tipo de linha de crédito? A cooperativa, ela tem o mesmo portfólio que uma instituição, vamos dizer assim, tradicional tenha, tá? O mesmo portfólio. É muito mais o entendimento da necessidade para a gente poder encontrar o produto certo para o negócio certo. Então, a necessidade, às vezes, de um Pronaf, de um custeio, de um capital de giro, de uma conta garantida, de um recurso do BNDES, de um Pronamp, a gente vai entender o negócio. Eu volto lá no princípio, quando eu falei que o nosso diferencial é entender o seu negócio para te oferecer possibilidades adequadas à sua necessidade. Eu não trato você como uma multidão.
você tem uma especificidade de prazo, de condição, de pagamento, uma série de coisas, de garantias, de fluxo. Então a gente trata dentro da individualidade. Isso é Esse o bacana, diferencial. né? Bacana porque é o crédito certo para a coisa certa, né? E muitas pessoas, muitos empresários aí não entendem que dinheiro é diferente, né? Se você tem uma necessidade de capital de giro, é uma forma de aportar e de retornar esse dinheiro, né? Se você precisa de fazer investimento em infraestrutura, é outra forma, não é isso? Enfim, então, se é um crédito imobiliário é diferente, né? Você vai pagar ao longo da sua vida, enfim. Então, entender o negócio, eu acredito que, inclusive, ajuda também os níveis de inadimplência lá embaixo. Né? A nossa inadimplência é muito baixa. Muito baixa. Em relação ao sistema financeiro tradicional, é muito baixa, Diego. Então, assim, eu posso te falar que é menos de 2% em relação às demais instituições. Então, assim, é muito baixo. Muito baixo mesmo. Ainda que tenhamos situações, igual estamos vivendo hoje, um cenário adverso em função do risco de crédito. Ou seja, o risco das pessoas pagarem de fato suas dívidas. Então, isso torna o dinheiro mais caro. Nós vivemos esse risco no Brasil, ele é latente, por isso que... Mas ainda assim, desculpa te interromper, meu amigo, mas eu acredito que ainda assim, sempre a cooperativa vai ter taxas mais atrativas, né? Porque você conhece melhor o cooperado. Aí é que tá. Então esse é um ponto que é muito importante. O nosso papel, ele não é simplesmente vender um produto. O meu papel é consultivo. É entender a sua necessidade para te apresentar opções viáveis para ela. Então, a minha necessidade não é te empurrar crédito. A minha necessidade não é empurrar produto. A minha necessidade é entender a sua necessidade. Porque produtos financeiros, todos nós precisamos. Não tem ninguém que não precise de um produto de investimento em algum momento, que não tenha necessidade de um produto de crédito em algum momento e de algum outro produto de relacionamento. Você precisa ter um seguro de vida, você é pai. Você precisa ter seguro do seu carro, senão você não consegue andar com ele no Brasil. As pessoas têm... Seguro empresarial. E aí, eu vou te falar assim, é uma situação que no Brasil a gente tem, e melhorou muito, as pessoas têm buscado conhecimento. Aliás, você que está nos ouvindo aí, você está nos ouvindo exatamente porque você quer buscar mais conhecimento. E as pessoas vêm no Brasil buscando mais conhecimento sobre o mercado financeiro. Mas ele ainda está muito tímido. Então as pessoas não entendem a necessidade. Vou dar um exemplo, tá? As pessoas não entendem a necessidade de você ter um seguro patrimonial. Eu já tive casos de empresas perderem tudo. Então ele não entende que ele tem essa necessidade para quê? Para blindar o ganha-pão dele. Ele entende que é mais um produto, que é mais um custo. E isso a gente fala para diversas outras oportunidades. Então, assim, por que você tem uma previdência privada? Que ali na frente você pode e vai precisar. Porque se você vier a faltar, você precisa fazer inventário. Sua família vai precisar fazer inventário. Qual que é o custo do seu inventário? A previdência não entra no inventário. Então as pessoas não conhecem, não se atentam para isso. Então, assim, são situações que vêm mudando, são cenários que vêm mudando. Eu acredito que gradativamente. Gradativamente. Mas a cooperativa tem um papel fundamental. E a gente tem essa noção. Que o nosso papel é ser consultores dos nossos cooperados. Não meros tiradores de pedido. Não meros empurradores de produto. Nosso papel não é esse e não vai ser esse. Nós não estamos interessados no lucro. Cooperativa não tem fim lucrativo. Nós precisamos crescer para acompanhar o crescimento dos nossos associados. A gente precisa gerar receita, a gente precisa promover negócio, a gente precisa gerar social. A gente sabe que um hospital não é construído com amor. A gente sabe disso. O hospital é construído com dinheiro. Mas não é dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro é meio. E a gente quer ser um pouco mais do que só uma instituição financeira. Nós queremos uma parceria, nós queremos promover, fomentar e, de fato,
as pessoas que têm entendido, têm caminhado conosco, têm visto esse diferencial. E para quem está nos assistindo e quer entender um pouco melhor, principalmente dos princípios, né? Eu acredito que o cooperado, diferente às vezes do cliente, né, de uma instituição tradicional, ele tem uma preocupação muito forte com a saúde da cooperativa que ele participa, né? Ou seja, das pessoas que estão ali, porque isso está diretamente proporcional ao resultado, né? A sobrevivência daquela cooperativa, o crescimento dela. Então, obviamente que você vai, quando indicar alguém que vai ajudar nesse crescimento, né? Só que eu acredito que as pessoas têm que ter clareza desses princípios aí. E quais seriam os princípios de uma cooperativa de crédito de uma forma geral e como que vocês lidam com isso no dia a dia com os cooperados? Bom, em relação à questão de solidez, robustez, liquidez, as cooperativas são fiscalizadas pelo Banco Central da mesma forma que uma instituição. Então, para aqueles que têm o perfil investidor, vão saber do que eu estou falando, até 200 mil você é coberto pelo FGC no banco tradicional. No caso da cooperativa, você tem a mesma prerrogativa, nós temos o FGC-COP. Então, é o FGCOP, que, em grande medida, ele está fazendo a mesma coisa. O Banco Central, nós somos regulados pelo Banco Central. E nós temos uma regulação ainda maior, porque nós temos centrais que fazem auditorias, promovem aperfeiçoamento, promovem ações de estratégia para que as cooperativas realmente estejam sólidas, líquidas e realmente trabalhando com eficiência, porque nós estamos trabalhando com o dinheiro do nosso associado. Isso nós temos, e nós na Copemata temos uma responsabilidade muito grande. Nossa diretoria, nosso corpo executivo, eles têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso. E a gente vem, né, percebendo que, à medida, apesar do sistema cooperativo no Brasil, em relação aos outros, né, ele ser um pouco mais novo, né, vamos dizer assim, ele já está num patamar muito sólido. Tá? Eu falo que agora nós estamos ali quase no ponto de cruzeiro, vamos dizer assim. Mas a gente tem desafios grandes ainda, né? A Copemata, por exemplo, a gente tem desafios grandes e temos objetivos audaciosos, realmente de crescimento. Então, o que eu digo para quem está, né, nos ouvindo, nos assistindo, vá até uma cooperativa, vá até a Copemata, se intere, pergunte, converse mais. Nós estamos lá para apresentar os nossos resultados, esses dados são públicos. Hoje, qualquer cooperado pode solicitar as informações da sua cooperativa. Então, a gente apresenta os nossos balanços, os nossos resultados, porque o nosso cooperado ele tem que entender onde o dinheiro dele está, onde o movimento dele está, quais são os recursos que estão sendo feitos com ele. Então, isso é um modelo de transparência muito bacana. Né? E aí, assim, inclusive a gente incentiva que o nosso cooperado de fato participe. Nós temos assembleias onde são apresentados os nossos resultados, são apresentados os nossos números, e a gente convida os nossos associados a estarem conosco para participar, para contribuir com ideias, para de fato se fazer presente. Então não é só, né, a questão da parte financeira em si, mas todo o resto. A cooperativa é sua. Né? Então, você pode participar. Muito bom. Você tem uma cadeira cativa lá para participar, para contribuir com ideias e das mais diversas maneiras. Né? Muito bom. Então, fica Isso a dica, aí, né, Nai? Para você que já tem, né, a sua conta em algum banco tradicional, mas que ainda não sabia, né, de uma cooperativa de crédito. Está aí um convite do Breno Castilho para a Copemata, para poder conhecer os produtos, entender como é que funciona todo esse clima, né, de ajuda mútua e cooperação mútua, né, para crescimento econômico aí do nosso país e da nossa região, onde está inserido. E sabendo isso todo, onde que a gente achou você, Breno? Tem algum Conta contato pra da gente. agência aí? Eu vou pegar. Eu tenho uma colinha aqui. Tem uma colinha aqui, ó. Pego da agência. Entrar em contato aí. Da nossa agência, vai entrar. Pode ser por chat, nós temos um WhatsApp lá que é humanizado. Vocês vão falar com um chatbot, tá? É importante ser dito.
vai ligar no 3508-1328, vou repetir, 3508-1328, vai entrar no www.cicobcopemata, tudo junto.com.br, que é a nossa rede social, onde vocês vão ter acesso a outras informações, outros dados sobre a cooperativa, inclusive os dados financeiros da cooperativa. Tá? Por lá você vai poder também, aquele que tem interesse, que é MEI ou conta pessoa física, ele também pode fazer a sua adesão digital, ou eu estou lá na rua João Lúcio Brandão, 127, no Prado, tá? Vai lá tomar um café comigo, bater um papo com a nossa equipe. Nós temos uma equipe qualificada lá para poder receber, tirar as dúvidas, entender um pouco do negócio de cada um, né? E promover cada vez mais o cooperativismo. E deixa uma dica aí, né, essa turma, para esses empresários que estão nos assistindo agora, do porquê Cicobi Copemata. Cicobi Copemata tem um diferencial, que é a nossa capacidade de entender e estar junto do negócio do nosso associado. Isso ficou muito latente durante a pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos diversos negócios que passaram por situações muito difíceis. E não teve nenhum cooperado nosso, nenhum, que tenha deixado de ser assistido. Nenhum. E a gente tem muito orgulho de falar, de levar o nosso nome e de dizer que aonde a cooperativa está, onde os profissionais da Copemata estão, nós estamos imbuídos em desenvolver, promover e fomentar os negócios dos nossos associados. Esse é o principal diferencial. Produto e serviço todo mundo tem, mas essa capacidade de estar próximo, de fato pensar junto, eu não vejo outra instituição. Não vejo outra instituição. Então, e para quem nos assiste, para o empresário que está passando por alguma dificuldade ou tem alguma dúvida, às vezes quer investir, quer expandir, quer entender sobre novas oportunidades, é nosso papel promover isso. É nosso papel levar, e nós fazemos isso muito bem, que é linkar oportunidades de negócio, que é o seu negócio com o negócio do outro, com o negócio daquele outro. Vamos promover isso juntos, né? Então, assim, isso dentro da nossa cadeia de associados, a gente faz isso muito, que olha, o nosso cooperado XPTO, ele tem uma oficina mecânica, vai lá, ele vai te atender bem. Tem um associado nosso, é dono de uma clínica, vai lá. E tem uma consultoria, e é promover, fomentar, e não só de forma direta, de forma indireta também. Essa é a beleza do cooperativismo, né? Então, isso eu posso dizer que é um diferencial muito grande. No sistema tradicional isso não existe. Muito bem, então, Show de bola, e aí você que está nos assistindo já, se inscreveu no nosso canal, se ainda não, está na hora de fazer isso agora, se inscreve aí, porque tem muito conteúdo, né, Nai? Não só na área de cooperativismo de crédito, de várias outras áreas de recursos humanos, na área de gestão estratégica, de comercial, enfim. Fique ligado para o nosso conteúdo e aproveitar aqui para agradecer nosso patrocinador, Sistema Mais Ágil, o sistema que faz sua empresa crescer. Não perca tempo, www.sistemamaisagil.com.br. Acessa lá e pede uma demonstração. Muito bem, obrigado. Até mais, pessoal. Obrigada. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Valeu demais.